Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Opa! Shalom, shalom Adonai. Que a graça, a misericórdia e a bondade de Deus seja sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre a tua vida e tudo que representar você. Que bondade e misericórdia possa te seguir todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, essa é a minha súplica, a minha ação de graça, minha intercessão e o meu desejo de todo o meu coração, tá? Vamos estudar um pouquinho a palavra, vamos entender um pouquinho o manual do ser humano. Você topa, você aceita, você deseja e permita eu dividir contigo a experiência do ensino que Deus me deu hoje, né? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a palavra da verdade está aqui nesse livro sagrado, né? Mateus capítulo 11, 28, 29 e 30. Acabamos de ler. Acabei de citar ele aqui. E essa é uma Bíblia de estudo. É uma Bíblia pentecostal, Almeida, revista e corrigida. É uma boa Bíblia, tá? Uma boa Bíblia. Aconselho todos terem. É uma Bíblia diferente da Bíblia comum. Além de ter o texto, né? Texto bíblico. Lembrando que a Bíblia fechada, esse não é um livro comum como qualquer outro. Ela fechada é um livro comum, aberta, principalmente quando eu falo, Pai, Senhor, Espírito Santo, fale comigo. É a boca de Deus transmitindo ao meu e ao teu coração. A minha mente e a tua mente, aquilo que Ele quer nos comunicar. Porque aqui, através da palavra, que Ele vai nos revelando a tua vontade, o teu plano, os desígnios, os propósitos, e assim vamos aprendendo, compreendendo para ensinar. Este é o propósito dessas palavras, é o propósito do Evangelho, e é a isto que Jesus morreu por mim e também por você. Porque Ele te ama e Ele provou esse amor no amor ágape, o amor sacrificial. Tá? Vamos lá. Jesus disse, né, o Yeshua, vinde a mim. Ou seja, não é Jesus vem a mim, é vinde a mim. O que Jesus está dizendo é que eu não vou a você. Eu não sou o seu escravo, eu não sou o seu servo, mas você vinde a mim. É um convite. Ele está dizendo, vinde a mim. Você que está cansado e oprimido. Me fala para mim, às vezes a gente se sente cansado, é verdade? Ou é só eu que fico cansado às vezes, né? Cansado dos muitos afazeres, cansado de esperar. Às vezes, muitas situações nos cansa, né? Porque a conta não fechou no final do mês, porque uma promessa está se demorando a cumprir, ou porque a gente ora bastante, intercede bastante, clama bastante por aqueles que a gente ama, e ainda assim elas continuam perdidas, continuam cegas espirituais, continuam sem propósito, continuam vivendo uma vida medíocre, né? Mesmo Deus oferecendo tanto, mesmo as possibilidades, né? Às vezes mesmo tendo tanto, mas ainda continuam gritando, xingando, falando palavrões, se perdendo em todos os aspectos da vida. É só eu que canso nisso daí ou você também cansa? Eu acho que todos nós, né? Então Jesus ele está fazendo um convite para mim, também um convite para você. Vinde a mim. Né? Você está cansado, você está oprimido, ou seja, as dificuldades, os dia a dia, as lutas, as batalhas têm te oprimido? Vinde a mim. Vem a mim. E não vinde a mim por vir só, porque eu te aliviarei. Dizendo Yeshua, dizendo o nosso Deus, dizendo Jesus, que com amor sacrificial, com amor provado na cruz, morreu por mim, também por você. Ele disse, você que está cansado, você que está oprimido, vai a Jesus. Vai a Jesus.
porque ele está te fazendo um convite nesta hora, por esta palavra. Porque a palavra que ele, sobre o contexto, ele estava orientando as últimas orientações aos seus discípulos e aos que estavam próximos a ele. Mas também é uma palavra que se renova cada manhã, segundo a própria palavra. Ela se renova cada manhã. As misericórdias do Senhor se renova cada manhã e a cada dia. Então ela é atemporal, ou seja, essa palavra ela é para nós hoje. Não é foi, mas agora ela é para nós hoje, porque o mesmo Deus que pregou aqui essas palavras é o Deus do passado, do presente e do futuro. Então essa palavra é para você, essa palavra é para mim, que nós possamos, que nós temos e fomos convidados hoje, está sendo agora, para que possamos ir a Jesus. Os que estão oprimidos e os que estão cansados. E ele promete, eu, teu Deus, a ti aliviarei, te ajudarei, te sustentarei, te ajudarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é tomar sobre vós o meu jugo? O jugo do homem, o que essa palavra não está dizendo, não é tomar sobre vós o jugo dos juízes, o jugo dos presidentes, dos governos, o jugo do seu patrão, o jugo da sua família, aqueles que estão, né, te pesando com os julgamentos, com apontar de dedo, ou com as leis, né, até mesmo os religiosos, como ali na época os hipócritas, os fariseus, que davam duras penas, duros pesares, para que os seus servos e conservos seguissem, porém eles não seguiam. Não tinha amor nos julgos. Então aqui não tá, essa palavra não está dizendo para poder seguir qualquer jugo, mas tomai sobre vós o meu jugo, dizia Jesus, o meu jugo, né? O jugo da palavra, o jugo dos ensinamentos, o jugo do livro da lei, né? Porque às vezes você fala, poxa, os 10 mandamentos é difícil se cumprir. E ninguém cumpriu. Mas não é que ninguém cumpriu porque são difíceis. Para mim, difícil não é seguir a lei que fala não matar, não adulterar, não mentir, não roubar. Para mim, o mais difícil é eu matar, for pego porque eu matei, tirei a vida de alguém e aí eu pagar na justiça porque eu matei. Isso é mais difícil. Cumprir a lei e não matar é muito melhor, porque eu vou estar isento de ser pego pela justiça do homem, ser pego pela justiça de Deus, ou ser pego pelas pessoas que vão vingar o teu ente querido que você matou. Para mim, isso é difícil. Mentir, né? A mentira, dizia minha mãe, né? Tem perna curta. Então, quando você mente, você sabe que mente. Deus sabe que você mente também. Por quê? Porque a mentira, porque Deus é onisciente, onipresente e está em toda parte, em todo lugar. E você também sabe quando está mentindo. Então não existe, se existe duas pessoas que não vamos conseguir mentir, para ela, é para Deus e para nós mesmos. Então por isso vamos optar pela verdade. A mentira tem perna curta. Então a mentira, na hora, pode ser um escape, pode ser uma tangente, e pode ter te dado uma falsa impressão de alívio, ou levado a situações, né, que você não iria. Porém, quando ela for descoberta, você vai pagar o preço da vergonha, você vai pagar o preço do descrédito, você vai pagar o preço, né, das pessoas te olharem e não confiarem mais em você. Então, para mim o difícil não é não mentir para não ser pego. Para mim o difícil é mentir e for pego e passar pela vergonha, passar pelo o que eu vou colher, porque a colheita é opcional, mas o plantio, ou melhor, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, plantio, você pode optar, plantar ou não, semear ou não, mas a colheita daquilo que você plantou ou deixou de plantar é obrigatória. Todos temos que colher. Essa é a lei, né? Então ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, dizendo Jesus. Então eu tomo o jugo de Jesus. Eu tomo o que? Os preceitos, as leis, os mandamentos. 1 João 5, 3 diz, as leis do Senhor,
os preceitos do Senhor. Vamos até ler. 1 João, abre aí na sua Bíblia, 1 de João 5, capítulo 5 e versículo 3. Por quê? Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque este é o amor de Deus, que guardemos. O que eu guardo? Os mandamentos de Deus. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não minta, não adultere, não seja idólatra, não adores falsos ídolos, né? Ou ídolos de madeira, Ave Maria, Buda, ou seja, o que você possa imaginar aí de ídolos. Você pode idolatrar pessoas, pode idolatrar coisa, pode idolatrar posição social. Então, é pecado. Não seja idólatra, porque fere a Deus, entristece o Espírito Santo e afasta a presença do Senhor. Né? Não esteja entre os beberrões, nem os que praticam glutonarias, né? Os pecadores. Né? E os mandamentos, então guardar. Eu guardo tudo isso em mim. Para Salmo 119, versículo 11, guardei os teus mandamentos no meu coração, ou seja, no lugar mais secreto, no lugar mais reservado. Bíblia, quando fala coração na Bíblia, é na mente, na sede das emoções, no intelecto. Então, guardei os seus mandamentos no meu coração para não pecar contra o Senhor. Salmo 119, versículo 11. Então, guardemos os mandamentos, e os seus mandamentos, ou seja, os mandamentos de Deus, de Jesus, não é pesado. É o que diz essa palavra, segundo aqui no Novo Testamento, escrito pelo apóstolo João, apóstolo amado de Jesus, 1 de João, capítulo 5. No versículo 4, seguindo em diante, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você é nascida de Deus, se você é nascido de Deus, você pratica a palavra. Você pratica o amor. E você pratica a fé. Porque é o que diz esse versículo 4. Porque o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a tua fé. Né? É bom a gente falar e é bom a gente ler, para saber que realmente é o que está escrito. Porque assim a gente não pratica a heresia, pregar aquilo que não está escrito. E a Bíblia de Estudo, ela ajuda bastante a gente nisso. Então a gente guarda esses mandamentos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, Jesus está convidando agora para que a gente possamos aprender na palavra. Aprender de Jesus é na palavra. O Espírito Santo vai ensinando para nós, na meditação da palavra, todo dia, um pouquinho todo dia. Eu sou manso e humilde de coração, dizendo Jesus, e encontrareis, olha que promessa, e encontrarei descanso para o quê? Para as vossas almas. Sabe o que é a alma? A alma não é o corpo. A alma não é o físico. A alma não é o espírito. Somos compostos de quê? Corpo, alma e espírito. Deus olhou, depois que ele fez céus, terras, mares, universo, ele olhou e disse, façamos. Ele olhou para Jesus, que era o Filho, olhou para o Espírito Santo e disse, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Gênesis, né? No princípio, onde tudo foi criado, inclusive eu e você. E aí ele colocou a mão no barro e fez o homem. Né? Fez o boneco de barro, pegou a terra, misturou com a água, transformou em barro, formou o barro, e ali ele fez, né, o primeiro homem, Adão. Porém não tinha ar, não tinha respiração, não tinha vida. Soprou em suas narinas o fôlego da vida e colocou nele o teu espírito. Aí formou alma vivente. Então o que é meu, o que é seu? O espírito é de Deus, é um empréstimo. Vai voltar para Deus quando tombarmos a sepultura. O corpo foi feito do pó e para o pó voltará, segundo a palavra. O que é nosso? A alma, a sede das emoções. Única coisa que nos pertence a mim, pertence a você, tua alma.
E ela tem dois destinos, inferno ou céu. Tem dois destinos. Não tem outro lugar para ela ir. E aqui encontrarei descanso para quem? Para a vossa alma. Sede das emoções. Quando você fica ansioso, é a sua alma que está perturbada. Quando você fica triste, é a sua alma que está triste. Quando você fica alegre e regozijando, é a tua alma que está alegre e está regozijando. Quando você se sente em paz, salvo, que o teu Espírito de Deus transmite ao teu espírito, que é o empréstimo de Deus, que vai voltar para Deus, então deposita em você a esperança, a fé, o desejo pela vida eterna, né? Porque em Eclesiastes 3:11, porque Deus depositou em cada um de nós o desejo pela vida eterna. Há um espaço vazio dentro de mim, dentro de você, que só Deus preenche, tá? Então essa palavra está dizendo, ou seja, Jesus está dizendo para mim e para você, que é para entregar os teus fardos, para pegar o fardo dele que é mais leve, trocar, né, os fardos desse mundo pelo dele, porque ele é manso, que ele é humilde de coração. O jugo, ou seja, a justiça, não é a justiça do mundo, é a justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? Amai a Deus sobre todas as coisas, sobre todos o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. E assim, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai errar menos. Por quê? Porque quando você for errar, você fala, não, esse erro vai me entristecer o Espírito Santo, que é o Deus que habita em mim, esse erro vai afastar a presença de Deus. Então eu não erro, por quê? Tem um Deus me olhando. Eu não peco, por quê? Porque tem um Deus me olhando e que se sacrificou e que comprou eu de volta para Deus a preço de sangue. Então, por que que os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor se tornam leves? Por quê? Porque eu amo ao meu Senhor e eu sirvo a Ele e eu sigo os comandos diários que Ele me dá. Então eu ando uma vida de santidade, apartando da aparência do mal e da aparência do mal. Claro que você não vai conseguir isso do dia para a noite. É uma escalonagem, é um processo. Dia a dia, vamos crescendo nesse lugar em Deus. E aí ele diz aqui para mim e para você, e encontrarei, no versículo 29, descanso para a vossa alma. Que maravilha. Já pensou? Então, quando você olha para um cristão que verdadeiramente é convertido, verdadeiramente nasceu de novo, como diz em 1 de João 5, 3 e 4, nascidos de Deus, não da vontade da carne, não da vontade do homem, nem da mulher, mas de Deus, se arrependeu dos seus pecados, confessou Jesus como o único e suficiente Salvador, entregou tua vida para Jesus, vive a partir de então novidade de vida, né? Novidade de vida, ou seja, não vive mais aquele velho homem, não vive mais aquela velha mulher que era levado a ventos de doutrina, era levado a vamos ali beber, vamos ali farrear. Não, ele não vive mais nessa vida. Agora ele vive uma vida dedicada a Deus, pensando nas coisas do alto, pensando nas coisas do céu e desejando estar com o Senhor, desejando servir ao Senhor, né? Então Deus vai transformando esse homem, vai transformando essa mulher em uma nova criatura, mudando o seu caráter, mudando a sua identidade, cidadão do céu, né? Não sois mais deste mundo, mas de Cristo, ainda que habitem aqui, ainda que você vai para o seu trabalho, ainda que você vai nas conduções, ainda que você se relaciona mesmo com aqueles que não são cristãos, mas você está sempre intercedendo para que eles também alcancem a graça, assim como você foi alcançado, para que eles alcancem a salvação, para que eles também confessem, que eles também se arrependam e que eles sejam transformados pela graça e pelo amor de Jesus, pela palavra. Então, você está sempre tendo, você é sempre um abraço que acolhe, você é sempre uma mão, um aperto de mão, você é sempre alguém que está sempre dando uma palavra de conforto, de alegria e tentando ajudar ao seu redor. Está sempre louvando ao Senhor, né? Tem o comportamento cristão. Não é cascas, não é aparência. É uma vida transformada, em que as pessoas olhem para você e entendam e vejam Cristo, e vejam a transformação. Esse é o propósito do Evangelho.
né? Quando João Batista veio anunciando, arrependei-vos dos vossos pecados, creia em Deus. Jesus fez a mesma coisa. E esse é o evangelho. No versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, por que o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve? Porque eis que eu vou para o Pai, em João, e o Pai em meu nome enviará o Consolador, para que vos ensine todas as coisas. E assim, a graça capacitadora, o Espírito Santo, trazendo o fruto do amor, da paz, da longanimidade, da fé, da temperança, do domínio próprio, vai criando em nós capacidades para servi-lo nessa terra. Então, por que o jugo dele é suave? Porque não vamos estar sozinhos. A partir que aceitamos Jesus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, vem habitar em nós segundo a palavra. E essa habitação nos dá uma força natural, sobrenatural, sobremaneira, para que possamos vencer todas as lutas e aflições, né? Por isso que o jugo dele é suave, porque não vamos estar mais sozinhos. Então, quando vem as dificuldades, quando as tentações aparecem, quando as lutas aparecem, nós o que fizemos? Nos prostramos diante do Senhor, Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, pelo teu Espírito, dai-nos força, dai-nos poder. E nós profetizamos que o Senhor venha ao nosso socorro. Que o Senhor, Salmo 121, diz, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo imediatamente responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus, a terra, os mares e o universo. E ele está vindo em meu socorro e vai me ajudar. Então essa fé, essa certeza, e de fato, é o que acontece. Né? Se você é um cristão já experiente, sabe que é exatamente isto. O Estevão, quando apedrejaram ele, né, ele foi perseguido e foi apedrejado por evangelizar, por pregar a palavra, por pregar o evangelho. Por inveja, né, os religiosos apedrejaram Estevão, mataram ele apedrejado. Porém, o Espírito Santo deu o conforto, deu a capacidade de ele morrendo, ele disse, não contabiliza, ó Deus, em nome de Jesus, o pecado dessas pessoas que estão me apedrejando. Né? Então, e ali ele olhou e viu os céus abertos. Então ele não estava sentindo a dor da morte, não estava sentindo as pedrejadas, mas estavam apenas terminando o processo aqui nessa vida e indo para os braços do Pai. Essa é a fé que vence todas as lutas, inclusive a maior das lutas finais que temos que vencer, que é a morte. Porque quando servimos ao Senhor, quando temos a dupla cidadania, passamos da morte para a vida. Nós não temos mais como morrer, porque nós morremos cada dia para o mundo, para o pecado, para a quebra de princípio, para viver uma novidade de vida com o nosso Senhor. E assim, eu desejo que você entregue os seus fardos ao Senhor e que aceite o jugo dele e que aprenda com ele. E assim, ache descanso para a sua alma, porque esse é o propósito do nosso Deus, por Cristo Jesus. Amém.